Planetas. Desde que pisamos a Terra que observamos e nos interrogamos sobre o céu noturno. E uma das mais antigas ciências, a astronomia, continua a procurar responder à questão fundamental: qual é o nosso lugar no universo? Os primeiros observadores das estrelas chegaram à conclusão que a maioria das estrelas se movimentam juntas através do céu, mas outras fazem um percurso próprio. Estas últimas eram chamadas estrelas vagantes, em grego antigo, planetae, planetas. Através da história, as pessoas encontraram muitas explicações para o mistério do céu noturno. Algumas imaginaram que este era um cobertor esburacado que deixava ver a luz do firmamento. Os navajos da América do Norte acreditavam que o deus Tonhaj carregava com o sol às costas e que à noite o escondia por detrás da parede oeste da sua casa. Os japoneses acreditavam que a lua tinha nascido de uma lágrima derramada pelo deus Izanagi. No entanto, o que a ciência nos diz sobre o nascimento do Sistema Solar é igualmente surpreendente. Há 5 bilhões de anos, de uma massa revolta de nuvens, nasceu o Sol. No seu interior, o calor e a pressão desencadearam uma explosão nuclear que ainda se mantém, a fonte da energia solar. Simultaneamente, a parte exterior da nuvem começou a transformar-se em planetas, rochosos e densos os mais próximos do Sol e, de maiores proporções, os mais afastados, essencialmente constituídos por gás. O Sol, com 9 planetas na sua órbita, tornou-se no nosso Sistema Solar. O Sol é suficientemente grande para poder conter mais de 1 milhão de terras. A sua superfície fervilha a mais de 10.000 graus Fahrenheit. O gigantesco brilho solar viaja milhares e milhares de quilómetros através do espaço. As distâncias espaciais pesam na nossa imaginação. Uma viagem num avião a jato de passageiros do Sol ao limite exterior do Sistema Solar levaria mais de 800 anos. Mesmo em ficção científica, numa nave espacial viajando à velocidade da luz, essa viagem demoraria mais de 5 horas. Para alcançar a estrela mais próxima, demoraria 4 anos-luz. Mais próximo do Sol, o primeiro planeta é o pequeno e massacrado Mercúrio. Uma esfera rochosa do tamanho da nossa Lua, Mercúrio é o planeta de dramáticos extremos. A enorme força de gravitação solar roubou-lhe praticamente toda a sua atmosfera. Durante o dia, a temperatura sobe rapidamente até ficar suficientemente quente para derreter a maioria dos metais, como se fossem de cera. Mas à noite, sem a proteção de uma atmosfera, a temperatura cai a prume até ficar tão fria como o nitrogênio líquido. A força da gravidade solar atrai igualmente asteroides e meteoros que passam por perto. Mercúrio é atingido e sofre enormes crateras. Mercúrio demora unicamente 88 dias terrestres para fazer a órbita do Sol, o que lhe dá o ano mais curto de todo o Sistema Solar. No entanto, este roda sobre o seu próprio eixo tão devagar que o seu dia, por estranho que pareça, dura 2 vezes mais do que o seu ano. Uma vez que a sua órbita é tão pequena, este atravessa o nosso céu noturno com grande pressa. Por isso, no panteão romano, Mercúrio era o mensageiro dos deuses, um símbolo de agilidade e velocidade. Avistado da Terra, o planeta ajuda a governar o nosso sentido do tempo. O Sistema Solar providenciou um calendário para informar os humanos dos tempos passados, quando lançar as sementes à Terra e quando iniciar as colheitas. Os viajantes e os marinheiros tinham também a consciência de que o céu fornecia pistas fiéis para a sua orientação. Usando os olhos como telescópios e as mentes como únicas calculadoras, mesmo assim, os antigos conseguiram fazer o mapa do céu.
Há 6.000 anos os chineses efetuaram registros detalhados, registros esses que ainda hoje são usados. Eles previam acontecimentos celestiais de grande importância para o imperador e para a sua corte. As fases da Lua, a posição dos planetas e os eclipses, tudo com o maior dos rigores. Eram obrigados a isso. O castigo para o erro era a execução imediata. Nas culturas primitivas, o astrónomo era meio cientista, meio mágico. Afinal, alguém que pudesse prever quando e onde o Sol nasceria, podia sem dúvida prever outros acontecimentos. A astrologia e a leitura da sina pela posição das estrelas e dos planetas continuam a desenvolver-se. Mesmo os monarcas e os líderes políticos têm consultado astrólogos antes de tomarem decisões importantes. O segundo planeta mais próximo do Sol é Vênus, nome da deusa grega do amor, é o símbolo de tudo o que é gentil. É o planeta mais brilhante visto da Terra e com frequência pode ser avistado ao amanhecer e ao anoitecer. É chamado estrela da manhã, estrela da noite, estrela dragão e estrela feiticeira. No entanto, a beleza de Vênus é enganadora, com condições mais adversas do que qualquer dragão e mais horríveis de qualquer feiticeira. O seu brilho deve-se à sua atmosfera tóxica refletindo a luz solar. Uma mistura de dióxido de carbono e ácido sulfúrico, o planeta sufoca de uma forma extrema pelo efeito de estufa. Um computador pode simular um voo pela superfície de Vênus, que é açoitado por tempestades colossais, com ventos a velocidades de furacão e chuvas de ácido corrosivo. Lava sai do que parecem ser vulcões em permanente atividade. Trata-se de um mundo de enxofre, o mais próximo que se pode imaginar do inferno. Se colocássemos um objeto familiar em Vênus, este não duraria muito tempo. Chuva ácida e temperaturas extremas fariam buracos através do metal. E em pouco tempo, ventos fortes levá-lo-iam pelos ares. Um verdadeiro desafio para qualquer sonda de exploração. Só uma sobreviveu o tempo suficiente para transmitir alguma informação para a Terra. Uma sonda russa foi preparada especialmente para aguentar estas terríveis condições. Mesmo assim, não durou mais do que 1 hora. A Terra tem cerca do mesmo tamanho de Vênus e não está muito mais afastada do Sol do que este. Então, por que é que nós não fritamos em lava e sufocamos em nuvens de enxofre? Parte da resposta deve-se ao facto de na Terra existir vida. Há 4 bilhões de anos a Terra era bastante parecida com Vênus, com uma atividade vulcânica enorme, envolta em dióxido de carbono e vapor de água. Mas conforme a Terra evoluiu, o vapor de água arrefeceu e choveu. Chuva suficiente para criar oceanos, o local de nascimento de formas de vida primitivas. Estas criaturas microscópicas começaram a usar o carbono, ingrediente essencial de que toda a vida é feita, libertando oxigênio para a atmosfera. Isto começou a funcionar como um controlador de calor, evitando assim as temperaturas extremas verificadas em Mercúrio e em Vênus. A superfície da Terra está agora repleta de vida. A vida moldou o planeta, criou a nossa atmosfera e cobriu os nossos continentes de florestas e de cidades. A vida fez mais do que colonizar a Terra, ela faz parte da sua própria estrutura. Os humanos nunca puderam apreciar a beleza do planeta Terra até verem do espaço, um dos espetáculos mais belos do universo que comoveu até às lágrimas os astronautas. Muito antes dos humanos se terem aventurado no espaço, já os cineastas fantasiavam sobre viagens espaciais. Flash Gordon, Buck Rogers e muitos outros fizeram o encanto de toda uma geração com as suas aventuras. Mas só em 1961, quando o cosmonauta russo Yuri Gagarin fez a sua órbita à Terra, é que a fantasia se começou a tornar realidade. Até agora a Lua foi o único lugar extraterrestre que os humanos já pisaram. Em 1969, o Apollo 11 transportou Neil Armstrong e Buzz Aldrin na sua viagem de ida e volta de 500 000 de milhas.
retro. Go. Fido. Go. Guidance. Go. Capcom, we're go for landing. Eagle, Houston, you're go for landing, over. Contact light. Okay, engine stop. We've had shutdown. Tranquility Base here. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Houve 6 alunagens, nas quais os astronautas recolheram exemplos de rocha e tiraram fotografias, jogaram golfe e facilmente mostraram que a gravidade lunar é 1/6 da terrestre. Dado que a Lua não possui atmosfera, não há vento nem chuva. Por isso, as pegadas que esses astronautas deixaram para trás podem manter-se intactas durante milhares de anos. A Lua completa uma órbita à Terra em apenas 27 dias, o mesmo tempo que demora a rodar sobre o seu próprio eixo. Assim, nunca vemos a face negra da Lua. Talvez seja por isso que esta tem estado sempre envolvida em mistério. A Lua é um forte símbolo de romance. Diz-se que se 2 apaixonados se comprometerem sob a Lua cheia, ficarão juntos para sempre. No entanto, a Lua cheia traz também lobisomens e bruxas dos seus antros. De tempos a tempos, a Terra e a Lua alinham-se de forma a que o Sol projeta a sombra da Lua sobre a Terra, criando um eclipse do Sol. Num ponto fixo da Terra, um eclipse total do Sol ocorre apenas uma vez em cada 360 anos. Estes ainda são encarados com grande superstição. As celebrações chinesas tentam afugentar o dragão que, de acordo com a lenda, devorou o Sol. Acontecimentos celestiais são com frequência relacionados com monumentos antigos, como Stonehenge, no sul de Inglaterra. Somente ao amanhecer, num dia em pleno verão, é que as pedras alinham exatamente com o Sol nascente. Hoje existem formas melhores para estudar o movimento dos planetas. Um observatório moderno permite que os astrónomos observem profundamente o espaço. No entanto, até os telescópios ópticos mais sofisticados são prejudicados com a atmosfera terrestre. A melhor solução é colocar um telescópio no espaço. O telescópio Hubble é isso mesmo. Lançado em 1990, este fornece fotografias das estrelas e dos planetas que são beneficiadas pelo detalhe, assim como por uma beleza majestosa. A seguir à Terra temos o planeta que, mais do que qualquer outro para além do nosso, pode oferecer esperança de vida: Marte. Foi um astrónomo italiano, Giovanni Schiaparelli, que há mais de 100 anos notou pela primeira vez um padrão pouco natural de linhas paralelas na superfície de Marte. Ele especulou que talvez fossem canais enormes construídos pelos marcianos. Cremos agora que ele não viu quaisquer canais, tratando-se simplesmente de um defeito do seu telescópio. Mas desde aí Marte tem alimentado o pensamento de que talvez não estejamos sós. Nos anos de 1930 tornou-se popular o mito de que existiam pequenos homens verdes a viver em Marte, preparados para invadir a Terra. E uma reportagem falsa sobre a aterragem de marcianos causou pânico geral quando iniciaram a transmissão da série Guerra dos Mundos. Mas, em certo sentido, estamos sob constante invasão de Marte. Em 1996, em terras baldias da Antártica, os cientistas descobriram um pedaço do meteorito marciano. Embebidos na rocha estavam prováveis fósseis microscópicos de bactéria. Talvez, há milhões de anos, tivesse havido vida em Marte. Agora quase certeza que a vida não existe em Marte. Trata-se de um mundo frio e árido com temperaturas que raramente sobem acima de 0. Tal como na Terra, existe água em Marte sob a forma de neblinas baixas em profundos vales ou aprisionada nos cumes gelados dos polos. Existem em Marte enormes vulcões, incluindo a mais alta montanha em todo o sistema solar, os Montes Olympus, 2,5 vezes o tamanho do Monte Everest.
Tempestades violentas envolvem todo o planeta durante meses a fio. A primeira sonda que pousou em Marte ficou desfeita pelo vento em apenas 20 minutos. Com o nome do deus romano da guerra, Marte aparenta uma cor vermelho-sangue que sempre foi relacionada com a fúria e com o conflito. Diz-se que as pessoas que nascem sob a sua influência são violentas e irritáveis. De facto, a cor vermelha deve-se ao ácido de ferro, mais conhecido por ferrugem. Longe de ser sedento de sangue, o heróico deus de guerra, Marte, está simples e lentamente a enferrujar-se. Embora proibitivo, parece ser o único planeta que possui alguma hipótese de vir a suportar uma colónia humana. O plano ambicioso seria remodelar o planeta por um processo conhecido por terraformação. A teoria é que se a vida primitiva fosse introduzida, esta podia adaptar a atmosfera e, eventualmente, tornar o planeta habitável. O processo levaria milhares de anos, mas se resultasse, acabaríamos com um lugar no espaço, tal como o nosso planeta. A seguir a Marte existe um cinto de asteroides, bilhões de fragmentos de rocha que alguns cientistas acreditam tratarem-se de sobras do nascimento do nosso sistema solar. Fragmentos que são por vezes desviados da sua órbita viajando até à Terra, onde entram na atmosfera e ardem, deixando um rastro de luz através do céu, um meteorito ou uma estrela cadente. Alguns meteoritos conseguem chegar à superfície. Esta cratera, com mais de 800 metros de largura no Arizona, foi causada por um pedregulho com uns 50 metros. Em 1972, um meteorito enorme roçou a atmosfera. Se esta bola de fogo tivesse atingido a Terra, teria explodido com a força de 5 bombas atômicas. O cinto de asteroides marca o limite dos planetas rochosos. Para além deste, tamanhos e distâncias tornam-se difíceis de imaginar em termos terrestres. Estamos agora no domínio dos gigantes de gás. Júpiter, com o nome do rei de todos os deuses romanos, é o maior planeta do Sistema Solar. As primeiras imagens de Júpiter levaram a uma revolução no pensamento. No século XVI, a Igreja Cristã tinha a ideia fixa de que o homem e a Terra deviam ser o centro do universo. Mas o cientista polaco Nicolau Copérnico começou a acreditar que o Sol, e não a Terra, era o centro do Sistema Solar. Temendo represálias da Igreja, Copérnico atrasou a publicação das suas teorias até estar no leito de morte. Mas as suas ideias foram retomadas por um astrónomo italiano, Galileu Galilei. Este estudou Júpiter e as suas luas, e foi a órbita dessas luas que o convenceu que os planetas faziam a órbita do Sol. Face às torturas pelas suas ideias radicais, desdisse-se publicamente, afirmando que a Terra não se movia. No entanto, no seu coração, ele acreditava numa Terra em órbita. As suas últimas palavras antes de morrer foram: "Mas ela move-se." Foram descobertas mais 12 luas de Júpiter desde os dias de Galileu, prefazendo 16 ao todo. Tudo sobre Júpiter em grande escala. A Terra podia caber dentro dele 1300 vezes. Júpiter possui 2,5 vezes a massa de todos os outros planetas juntos. Estas imagens reais mostram os sistemas gigantescos de ventos que fazem rodar gás em bandas à volta do planeta em direções alternadas. O enorme ponto vermelho é de facto o olho do enorme furacão que dura pelo menos 300 anos. O núcleo rochoso de Júpiter é cerca do dobro do tamanho da Terra, mas trata-se de um inferno ardendo a mais de 60.000 graus Fahrenheit, onde o hidrogênio é comprimido até se portar como um metal. Se Júpiter fosse muito maior, este calor e pressão ocasionariam uma fusão nuclear.
Júpiter não seria mais um planeta, mas uma estrela. De certa forma, este parece desafiar o nosso conhecimento da natureza. Com o privilégio do Deus dos deuses, Júpiter segue o seu próprio destino. Embora Galileu tenha calculado corretamente as órbitas dos planetas, não fazia ideia de como estas faziam, o que os mantinha ali suspensos no espaço. A resposta foi dada por um cientista inglês, Isaac Newton, de acordo com a lenda, enquanto estava sentado sob uma macieira. A maçã caiu na Terra por causa de uma força que ele chamou gravidade. Todos os corpos no espaço estão sujeitos a esta força, e quanto maior é o corpo, maior é a sua gravidade. Disparada com velocidade suficiente, uma maçã pode escapar à gravidade da Terra e continuar a voar em direção às estrelas, mas a uma certa altura, a maçã manter-se em equilíbrio, longe demais para cair, perto demais para escapar. Esta ficaria em órbita à volta da Terra. Quando Newton descobriu a gravidade, descobriu a força que mantém os planetas em órbita à volta do Sol. E é a gravidade que cria alguns dos espetáculos de cortar a respiração da astronomia, como os anéis de Saturno. Estes constituíram outro dos grandes mistérios para os primeiros astrónomos. Galileu pensou que estava a olhar para 3 planetas, um maior seguido de 2 mais pequenos. Só um telescópio mais potente pode identificar corretamente os anéis. Embora pareçam sólidos, estes não passam de cubos de gelo, de pequenos cristais, a pedaços do tamanho de um frigorífico. Todos os gigantes de gás possuem anéis, mas Saturno é o mais brilhante e facilmente visível da Terra. Tal como Júpiter, Saturno é principalmente constituído por gás, trata-se de um peso-pluma com uma densidade tão baixa que flutuaria na nossa banheira, se tivéssemos uma do seu tamanho. Este também tem mais luas do que qualquer outro planeta, 18 já descobertas. A gravidade de 2 delas provoca no anel interior uma espécie de dança celestial. A estranha beleza dos planetas tem levado a algumas noções estranhas. De acordo com Pitágoras, um matemático grego, o formato esférico e perfeito dos planetas devia estender-se ao som que produziam. Este acreditava que os planetas cantavam nas suas órbitas, produzindo a mais perfeita das harmonias, a música das esferas. Muitos dos grandes astrónomos eram igualmente músicos consagrados. William Herschel era professor de música, apenas com interesse amador em astronomia. Chocado com o preço dos telescópios, construiu o seu próprio telescópio, permitindo-lhe descobrir um planeta completamente novo em 1781. Deu-lhe o nome de Georgios Sidum, segundo o rei inglês Jorge III, mas quando o rei endoideceu, foi decidido que o planeta, que não tinha culpa nenhuma, deveria ter outro nome, que não o de um rei doido, mas sim o de um deus romano. Urano, a personificação do céu, o 7º planeta a contar do Sol. Observações posteriores ao novo planeta revelaram irregularidades na sua órbita. Os cientistas calcularam que os seus movimentos deviam estar a ser influenciados por outro corpo. Em 1846, os astrónomos finalmente encontraram o 8º planeta exatamente onde previam. Chamaram-lhe o nome do deus romano do mar, Neptuno. Urano e Neptuno são frequentemente referidos como os planetas irmãos, apesar dos 2 gigantes de gás estarem 10 vezes mais distantes um do outro do que a Terra do Sol. Urano é quase incaracterístico, como uma enorme bola verde de bilhar flutuando no espaço. A superfície de Neptuno é quebrada por manchas brancas, sistemas atmosféricos de nuvens e tempestades. A sua cor azul deve-se à presença de gás metano. Tal como Neptuno afeta a órbita de Urano, pensou-se que um planeta muito mais distante afetava a órbita de Neptuno. Percival Lowell, um astrónomo americano, procurou nos céus, mas não identificou o tal planeta nas suas fotografias. Ele procurava algo de enorme, do tamanho de um gigante de gás.
Foi só em 1930 que fotografias pouco nítidas levaram finalmente à identificação do nono planeta, que afinal se revelou pequeno e rochoso. Fica tão distante que até o telescópio espacial Hubble mal o consegue distinguir. A nova descoberta captou a imaginação pública. Sugestões de nomes para estes incluíram Atlas, Osiris e até Constance, o nome da mulher de Lowell. Eventualmente, o nome sugerido por uma menina de escola de 11 anos de idade, de Oxford, em Inglaterra, foi adotado: Plutão, o deus romano da morte e do sobrenatural. No limiar do nosso sistema solar, Plutão está tão longe do Sol que não passa de um mundo árido e gelado. A sua atmosfera rarefeita de nitrogênio e metano pode gelar completamente no inverno e cair sob a forma de neve azul. É um lugar tão pouco atraente para a vida humana como se possa imaginar. Embora a nossa visita não seja provável, uma viagem de ida e volta da Terra demoraria pelo menos 30 anos. A sua única lua, Charon, só foi descoberta em 1978, mas muitos dos mistérios de Plutão continuam intactos à espera de serem descobertos. Alguns acreditam que existem mais planetas para além de Plutão. Nos confins do nosso sistema solar existem baldios de planetoides. Trata-se da lixeira do sistema solar, onde os restos da formação dos planetas vieram finalmente a repousar. Para além do limiar do nosso sistema solar existe um vasto vazio de espaço. A luz solar demora 5 horas e meia a alcançar este lugar, mas demora mais de 4 anos a alcançar a estrela mais próxima. E a estrela mais longínqua que se conhece no universo é uma estrela vacilante, a 15 bilhões de anos-luz de distância. A nossa Terra, que em tempos pareceu o centro do universo, maior do que o Sol, sabemos agora que não passa de uma minúscula joia azul, flutuando no espaço e no tempo.